Queria mais uma vez parabenizar essa gestão ridícula, patética, esdrúxula, que infelizmente causa esse tipo de situação aí. A torcedora do esporte chorando após mais uma derrota na Ilha do Retiro, após mais um gol sofrido, após mais uma vez o esporte superar os seus próprios recordes na temporada. Já vamos para 16 jogos sem saber o que é vencer uma partida. Mais de 4 meses sem saber o que é vencer um jogo. Culpa dessa gestão vergonhosa. E assim, qualquer tipo de elogio por que aconteceu hoje reverbera automaticamente no péssimo planejamento dessa gestão ridícula no início de janeiro. Interpretem muito bem o que eu vou dizer a partir de agora, tá? Vamos lá. Derek Lacerda e Ramon, com toda a desgraça do mundo, eu não estou falando que eles são super jogadores para a Série A, eu não estou falando que eles vão fazer. Porra, Derek Lacerda vai fazer 10 gols nessa Série A, ou numa Série B ele faria 15 gols, que Ramon é o melhor zagueiro da Série A. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que com toda a desgraça do mundo, que Derek Lacerda é limitado tecnicamente, que Ramon Menezes é um jogador também que é de vidro e que é limitado também de certo modo, com toda a desgraça do mundo. O Daniel Paulista, que é um técnico de Série B, a gente contratou Derek Lacerda, que tem 2 gols. 2 gols. Aliás, um gol na Série B e 2 assistências. Derek Lacerda, até agora, com 70 minutos em campo, 80 minutos, ele fez a melhor atuação de um ponta no esporte, com exceção de Barleta. Você pega todos os contratados, todos os remanescentes, Romarinho, Lene Lobato, Carlos Alberto e por aí vai e companhia. Derek Lacerda fez em 80 minutos a melhor atuação de um ponta no esporte. E olha que eu estou falando do cara que não fez um golaço, que fez grandes jogadas, não. É bom pontuar isso. Mas é um cara que pelo menos mostrou ter um mínimo de capacidade de drible e um mínimo de capacidade técnica para ter um passe minimamente decente. E um mínimo de uma finalização na barra. Ele chutou 2 bolas na barra. Veja como eu estou enaltecendo o mínimo do mínimo do mínimo. Para mim, ele conseguiu fazer boas jogadas em alguns momentos da partida. Não foi uma super partida, um grande jogo de Derek Lacerda, não. Mas ele fez uma partida aceitável. Veja a que nível chegamos. O planejamento dessa gestão ridícula, sem vergonha, faz com que a gente esteja enaltecendo um cara que deu 2 dribles, finalizou 2 bolas na barra e é isso. Veja a que nível chegamos. Os nossos pontas, nenhum na temporada inteira, conseguiu fazer essa atuação na Série A que Derek Lacerda fez. E mais uma vez, estamos falando de um dos refugos do Cuiabá na Série B. A gente não tá falando de uma contratação vinda do Flamengo, de uma contratação que custou 15 milhões de reais, não. É sempre bom pontuar isso. Cara, Derek Lacerda jogou mais do que Carlos Alberto a temporada inteira. Veja que absurdo, cara. Estamos no dia 20 de julho. Outro ponto. Ramon Menezes foi indicação de Daniel Paulista. E hoje ele foi um dos melhores em campo. Ganhou todos os duelos por cima e por baixo praticamente. Principalmente por cima e na bola aérea ofensiva também. A gente tá enaltecendo aqui algumas coisas que são básicas. Mas, cara, sem muita projeção. Porque a gente tá rebaixado. A gente perdeu mais um jogo. Mas é mais uma vez. Mesmo com os elogios, a gente vai ter que criticar o início da temporada e do péssimo planejamento. De Pepa também. Não vamos esquecer de Pepa aqui não, viu? Que ele tem parcela de culpa na montagem do elenco, sim. Aí vamos lá. Ramon Menezes jogou muito mais já do que Carlos Alberto, foi mal, do que Antônio Carlos, do que Lucas Cunha e do que Chico. Um jogo com 70 minutos em campo, ele já saiu. Quando ele sai, o Sport toma um gol. Ramon Menezes, limitado, jogador de Série B de vidro, com 70 minutos. E é jogador de Série B mesmo. Com 70 minutos. Já jogou mais do que Antônio Carlos, Lucas Cunha e Chico na Série A. Veja que vergonha de planejamento a gente tá falando. Hoje foi uma das primeiras vezes na temporada, na Série A, que a gente jogou com 2 pontas. A gente fala isso, eu falo isso desde o ano passado, quando o Sport subiu pra Série A. A gente ficava debatendo aqui em dezembro, em live. Eu, rapaziada, Série A tem que ter 2 pontas de intensidade, ó. Pum, 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 motorzinho, velocidade. Até porque a gente briga para não cair, né? Então, motorzinho, velocidade. Na Série A, nessa temporada, a gente deve ter jogado acho que uns
4, 5 jogos por volta disso, no máximo com 2 pontas de 13 partidas. Mais da metade do campeonato a gente jogou com 2 meias e 1 ponta. E 2 meias com baixa intensidade, Lucas Lima e Sérgio Oliveira. Ou Lucas Lima e Tite Ortiz, e por aí vai. Veja a que nível de falta de planejamento e falta de vergonha da cara de Pepa e dessa gestão sem vergonha. E eu vou além, tá? Muitos não estão falando isso. Estamos no dia 20 de julho e a gente ainda não tem um segundo volante de qualidade. Então Zé Lucas joga de camisa 5 na seleção brasileira. Zé Lucas não é aquele segundo volante. Zé Lucas não é um Richelli encorpado, porra, que tem 27, 28 anos, tem pegada na marcação, tem explosão no contragolpe, tem capacidade física para ganhar todos os duelos. Não, Zé Lucas tem suas limitações físicas pela própria idade mesmo. E técnicas que ele não tá pronto ainda. Ele vai maturando com o tempo. E hoje, o Sport não tem no grupo de jogadores nenhum segundo volante de marcação, que saiba marcar e saiba carregar a bola com qualidade. Estamos no dia 20 de julho, na 15ª rodada da Série A. Cara, isso é dá nojo. Dá nojo. Veja só, eu estou falando de coisas básicas. Em momento nenhum eu falei que a gente tinha que contratar Cristiano Ronaldo, Messi, gastar 40 milhões de jogador. Não, eu tô falando de coisas básicas. Eu não tô falando nada de outro mundo. E a gente não tem nada de... Aliás, começou a ter algumas coisas agora. Vou complementar. Velho, essa escalação aqui e esse grupo de jogadores como um todo na escalação e no banco de reservas era pra ser esse time lá no Alfredo Jaconi contra o Juventude. E a gente só passou a ter contra o Botafogo na Ilha do Retiro. Talvez com esse grupo de jogadores e com essa escalação, talvez a gente empataria contra o Juventude. Talvez a gente poderia até conquistar uma vitória, hipoteticamente. Esse é o nível do amadorismo que vive o Sport Clube do Recife. Por isso que às vezes eu até entendo vários que comentam assim: pô, Heitor, e o planejamento do Mirassol é melhor do que o do Sport, sim. Porque os caras têm um segundo volante. Os caras jogam com pontas no plural, abertos. Os caras têm um treinador capacitado e que encaixou o time. E os laterais, hein? Matheus Alexandre. Daqui a pouco a gente chega lá. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Gente, Matheus Alexandre. O que falar de Matheus Alexandre? Que assim, até falei aqui em live. Tá menos pior do que o Matheus Alexandre que a gente já conheceu. 2, 3 meses atrás, 4 meses atrás, a temporada toda. Tá menos pior. Sim, é um jogador que combate um pouco melhor, tem um pouco mais de coragem para jogar na transição ofensiva, para tocar um passe de 2 metros para frente. Tá menos pior. Mas ainda assim, gente, uma avenida. O Botafogo criou umas 6, 7 oportunidades na partida. Não acha aqui que o Botafogo não jogou nada, não. O Botafogo criou várias oportunidades de gols no jogo. Várias. Só que nos salvou foi Gabriel Vasconcelos. Por falar em goleiro. Por falar em goleiro, já tava esquecendo. Veja só como são coisas básicas. Eu falo desde o ano passado. Precisamos contratar um goleiro. Precisamos contratar um goleiro. Não, que é isso? Tem uma galera aqui, torcedor do Vitória, do Bahia, que chega agora no canal e pensa que eu rasguei elogios para todas as contratações do Sport. Não, você pode falar que, porra, então você rasgou elogios ali porque o Sport tava gastando dinheiro. Aí, verdade, eu rasguei elogios nesse ponto. Pô, o Sport tava gastando dinheiro, eu tava me empolgando, porque eu pensei, pô, vai gastar mais, vai qualificar mais o grupo com o decorrer da temporada. Até em julho vai se gastar mais ainda e a gente vai melhorar o grupo e vai, porra, ficar na Série A e fazer um bom campeonato. Aí você pode falar isso. Você pode falar que eu rasguei elogios pra Sérgio Oliveira, pra Atêncio, pra Rivera, que fez um bom jogo hoje. Beleza. Agora, tu não pode falar aqui que eu elogiei todas as contratações do Sport e que eu achei que tínhamos um grande elenco. Eu achava que o Sport tinha um bom time para competir na Série A. Aí sim, time, 11, os 11 iniciais, eu achei que poderia dar liga, mas não deu encaixe nenhum. E a gente só faz tomar mangalho. Mas beleza. Goleiro, eu falava desde o dia 1º de dezembro do ano passado. A gente veio contratar goleiro em julho.
E Gabriel Vasconcelos hoje fez uma ótima partida. Se não fosse ele, a gente perderia por 2 gols ou mais de diferença. Só ele fez umas 3, 4 defesaças. Numa finalização de Montoro. Teve também a finalização, cara, no segundo tempo agora. Não vou lembrar de todos os nomes agora de cabeça, não. Do Joaquim Correa no primeiro tempo, ainda que ele fez uma defesa de ponta de dedos. Ele conseguiu fazer umas 3, 4 excelentes defesas. O gol ele não teve culpa. E a gente precisava de um goleiro que salvasse a gente, que garantisse resultados. Que chegasse para disputar a posição com o Kaique França. A gente não tinha, eu cansei de alertar isso no passado. Aí Matheus Alexandre hoje tomou um rodeão de bola. Sim, até pela qualidade do Botafogo, né? Muito bons jogadores. E Matheus Alexandre em uma avenida. E o gol foi em cima dele. Cuiabano ganha em cima dele, dribla, corta e faz o gol. Finaliza de pé esquerdo, eu acho, se eu não me engano. E a bola vai no cantinho. E o Botafogo acaba vencendo o jogo por 1-0. Na reta final, né? Cara, no final das contas, precisamos contratar um lateral direito. Eu falo isso tem 3, 4 meses. E a gente até agora não contratou. Precisamos trazer um segundo volante. Eu falo isso tem 3, 4 meses. E até agora a gente não contratou. Veja que vergonha, cara. São coisas básicas do futebol. Precisamos contratar um zagueiro pela esquerda. Ramon Menezes não era o jogador ideal, não, mas, porra, contratou, beleza. Contratou no dia 17 de julho. A gente fala isso desde o ano passado. É assim, são coisas básicas do futebol. É o básico do básico. E essa gestão simplesmente, sei lá, omissa, não entende de futebol, são incompetentes, ou o conjunto de tudo isso, sei lá o que é. Por isso que, infelizmente, o Sport colhe esses resultados aí. De 3 pontos na Série A, de 39 pontos disputados. Isso nunca aconteceu na história. Óbvio, a gente poderia ter um pouquinho mais de sorte e tal, beleza. Mas ainda assim, é muita incompetência em erros ridículos, amadores. Isso é o que dá ter um presidente que não sabe nada de futebol. Isso é o que dá. Bom, gente, sobre o jogo, velho, mais uma vez o roteiro mudou um pouco, o Sport brigou, criou algumas oportunidades, Ignacio Ramirez perdeu um gol ali, teve o chute de Derek Lacerda, mas no final das contas, a gente foi incompetente na saída de bola terrível do Sport, muitos erros de passes bizonhos na transição defensiva, na transição defensiva, ofensiva, na saída de jogo, no ataque, no último terço de campo, erramos passes ridículos, bizonhos o jogo inteiro. Isso custou uma diminuição do potencial do Sport em fazer gols na partida do jogo de hoje. As nossas finalizações ridículas, todas elas ou para fora ou recuando nas mãos de John, e finalizações fracas, inclusive a de Derek Lacerda. E o Botafogo criou mais, finalizou mais, teve mais posse de bola e acabou merecendo vencer a partida na reta final do segundo tempo. O ruim é que é com aquele requinte de crueldade, né, velho? Tipo, porra, tanta hora pra fazer o gol, aí tem que fazer aos 46 do segundo tempo, aos 45 nos acréscimos já do segundo tempo. Porra, isso é uma facada, né? Uma punhalada. Porque tava um jogo ali pau a pau, né? De certo modo. O Sport chegava, o Botafogo também, a gente, pô, dá pra achar um golzinho ali aleatório. Mas não, a gente toma um golzinho ali aleatório mais uma vez. E a gente perde mais uma vez o jogo de forma merecida, tá? Bom, era mais ou menos esse panorama da partida. Não tem muito que projetar muita coisa, porque a gente é o Lanterna com 3 pontos, a gente já tá rebaixado pra Série B. Não tem muito que projetar rodadas pra frente, não tem muito que olhar a tabela, a gente continua na lanterna, não tem muito o que fazer, cara. É mais ou menos, mais uma vez, detonar a péssima gestão de Yuri Romão e ao péssimo planejamento dessa gestão e ao péssimo trabalho de Pepa lá no início da temporada em janeiro, fevereiro, março, abril. É isso. Esse é o ponto da análise pós-jogo de Botafogo 1 Sport 0. Depois a gente pode ter um debate mais longo aí sobre outras pautas que temos. Isso é um papo para os próximos vídeos. Valeu, gente. Abraço para todos vocês. Esse é o reflexo da gestão Eiro Romão. A torcedora chorando no final do jogo. Na 13ª rodada. O Sport tem 2 jogos a menos. Esse é o reflexo da gestão Yuri Romão. Fazendo o torcedor chorar por um rebaixamento com mais de um turno ainda para ser realizado. Nunca vi isso na história do esporte. Yuri Romão, a assinatura é sua, a culpa é sua. Você é o cabeça pensante, irmão. Tu é o presidente. A culpa está na sua conta. A responsabilidade é sua. Esse é o prejuízo, esse é o, vamos dizer assim, é o castigo de quem mesmo admite que não sabe absolutamente nada de futebol.
Tamo junto, rapaziada. Abraço pra todos vocês. Tamo de volta mais tarde. Valeu.